Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Paulo Mariano. Vamos continuar então o nosso curso de Python. Nas últimas aulas, nós estamos falando de algumas estruturas comuns a todas as linguagens de programação que nos ajudam a resolver determinado problema, nos ajudam a construir determinados algoritmos. Estamos agora nas estruturas de repetição. Bem, nós estamos lidando com a estrutura while. Como nós conversamos a respeito dela, a estrutura while é uma estrutura que ela vai repetir o código que está dentro dela, ou que pertence a ela, enquanto um teste lógico for verdadeiro. Então, enquanto esse teste lógico for verdadeiro, ele vai percorrer o que está dentro dele. Só então, quando esse teste lógico for falso, ele sai. O nosso programa continua a partir da outra linha. Mas enquanto esse teste lógico for verdadeiro, digamos assim, ele vai ficar preso nesse laço. Então, nós estamos na linha 5. Ele vai testar o valor da variável num, se ela é menor que 10. Se esse teste lógico aqui for verdadeiro, ele vai entrar, então, na linha 6, executar a linha 6, executar a linha 7 e voltar para a linha 5. Ele não continua, ele volta para a linha 5. Testa novamente. O valor da variável no 1 é menor que 10? Se sim, ele entra novamente, executa o que tem que executar na linha 6, na linha 7 e volta para a linha 5. Ele repete esse processo enquanto esse teste lógico for verdadeiro. Quando no 1 for maior que 10, por exemplo, no 1 recebeu 11. 11 é menor que 10? Não. Então, esse teste lógico vai ser falso. Quando esse teste lógico for falso, então ele vai saltar essas linhas. Ele não vai executar a linha 6 nem a linha 7. Ele vai diretamente para a linha 8 e continua o programa. Ok? Então, essa é a nossa estrutura while. Tem um teste lógico, vou fazer isso. Bom, temos uma outra estrutura de repetição também, muito utilizada. Vamos colocar aqui, aula 13.py, que é a estrutura for. Tá? Também é uma estrutura de repetição. Só escrever corretamente aqui, né? Tá difícil. De repetição. For. O que significa isso? Então, para cada valor, ele vai fazer pelo menos uma vez a repetição. O for é mais indicado quando você conhece o número de elementos que você tem, ou você tem uma ideia, ou esse número de elementos vai vir junto de uma outra estrutura. Então, por exemplo, eu vou criar uma lista, lista estado. E vou colocar isso, os valores aqui, por exemplo, mg, sp, rj, s, am, ro e assim por diante. Colocamos. Eu quero percorrer todos esses valores, eu quero exibir todos esses valores, um de cada vez. Poderíamos fazer um print, lista estado, a posição que nós queremos. Por exemplo, na posição 0, nós vamos acessar o elemento dessa lista. Devemos fazer uma para cada estado. Porém, isso aí seria muito trabalhoso, né? Imagina que nossa lista tivesse 10, 15, 100 elementos. Seria muito trabalhoso fazer assim. Então, o que nós podemos fazer? Nós vamos utilizar uma outra estrutura de repetição, estrutura chamada for, para percorrer todos os elementos dessa lista. Então, vou colocar aqui o for e vou dizer estado
Então, para cada estado in lista estado, eu vou pedir ele para fazer algo. Indentando, para que ele consiga perceber que o que vem aqui dentro faz parte da estrutura for, e vamos colocar. O estado buscado é vamos colocar aqui a nossa variável estado. Fizemos isso. Vou colocar um print. Fim do programa. Isso. Vamos executar. Executando então, olha o que ele fez para nós. Ele percorreu todos os elementos dessa lista e então, só então ele exibiu o que está na linha 9, o fim do programa. Vamos entender melhor o for, como ele funciona. Bem, o que nós fizemos? Nós colocamos a declaração dessa estrutura, que é essa palavra reservada, for, que significa para, né? Então, para cada estado na lista estado, faça um print, digamos assim, se nós fôssemos traduzir isso. Mas o que ele está fazendo? Esse estado aqui, olha, quando nós passamos o mouse em cima, aparece variável. Quando nós declaramos o for, nós temos que dizer ou colocar algo que receba um valor. Então, nós já é como se nós tivéssemos declarado uma variável dentro desse for. Essa variável estado. E o que ela vai receber? Ele vai passar pela primeira vez dentro da lista e vai olhar qual que é o primeiro elemento, o elemento na posição 0. Ele vai pegar esse elemento de índice 0 e vai colocar esse valor dentro da variável estado. Nós utilizamos essa variável estado que nós declaramos na estrutura do for para exibir o estado corrente, no caso, o primeiro, o MG. Ele fez isso, ele volta aqui em cima, ele não continua o programa, ele volta na linha 5, ele vai pegar o segundo elemento dessa lista. Pega o que está no índice 1 e coloca dentro da variável estado novamente. Agora ele substituiu o valor, antes estava MG, agora essa variável estado recebeu SP. O programa então exibe a mensagem com o respectivo estado, o valor que está dentro da variável estado, e ele volta novamente aqui para cima. E ele vai fazendo, seguindo esse fluxo, enquanto tiver elemento na lista para ler. Quando não existir mais elementos, o que ele faz? Ele sai, então, do for, não tem mais nada para exibir. Então, ele não executa a linha 6. Ele pula a linha 6 e segue o programa a partir da linha 7. E continua, então, o programa e exibe o que está na linha 9, por exemplo. Tá bom? Então, esse é o fluxo dele. Quando nós utilizamos uma lista, por isso que ele é muito interessante você utilizar o for quando você estiver trabalhando com a lista. Poxa, daria para fazer com while, para percorrer uma lista? Daria. Só que seria um pouquinho mais complicado. Nós teríamos que ter um elemento que seria a posição do índice da lista que nós queremos e incrementando esse valor cada vez para ele buscar um por vez. Então, seria um pouquinho mais complicado. Com o for, ele já faz isso para a gente. Então, o for é muito indicado quando você quer trabalhar com listas. Se estiver trabalhando com listas, com algum objeto do tipo coleções, utilize o for para interagir com eles, que vai ser melhor do que você usar o while. Ou vai ser mais simples, né? Dá para usar o while? Dá, porém seria mais complexo. Ok? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima aula.